Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das questões mais difíceis da vida. Vamos explorar um material que tenta encontrar um propósito por trás da dor. E já começamos com a pergunta que, nossa, atravessa gerações. Uma pergunta que dói, sabe? Que tantas e tantas pessoas se fazem quando enfrentam uma dificuldade que simplesmente não parece ter explicação. Então, vamos lá. Vamos começar a desvendar essa questão. O material que a gente está analisando já parte do princípio que, olha, não é uma pergunta fácil, mas é uma pergunta que todo mundo se faz em algum momento. É que para algumas pessoas o sofrimento não é só um momento ruim, sabe? É algo que acompanha a vida desde muito cedo. É uma jornada que acaba moldando a pessoa e levando ela a se perguntar o tempo todo por quê. E é exatamente aqui que o material apresenta uma ideia central. A de que o sofrimento, na verdade, não é sem sentido. Ele seria um processo de ser forjado. Tá, mas o que significa isso, ser forjado? A fonte usa essa metáfora do metal mesmo, que é moldado no fogo, para descrever uma preparação. A ideia é que a dor e a pressão não vêm para destruir, mas sim para construir, para fortalecer. E para explicar isso, a fonte traz uma imagem muito forte. Diz o seguinte: antes de alguém chegar no topo de uma grande montanha, primeiro é preciso ir para um fosso, para um buraco de igual profundidade. É preciso descer antes de subir. E essa frase aqui reforça bem essa ideia, né? A rejeição, segundo essa lógica, não é o fim da linha. Pelo contrário, ela seria quase que um pré-requisito no caminho para um propósito maior. O exemplo que o material usa é a história do nascimento de Moisés. Imagina só, nascer já com uma sentença de morte, sem nome, porque os pais nem criam apego por uma criança que eles acham que não vai sobreviver. Proibido de chorar para não ser encontrado. Escondido, sem ver a luz do sol, sem alimento direito, era uma situação impossível. Aí fica a pergunta, né? Como? Como uma criança sobrevive a tudo isso? Humanamente falando, parece um milagre. Não tem como. A resposta que a fonte dá é totalmente teológica. A sobrevivência dele não é vista como uma sorte, um acaso, mas sim como a prova de que existia um plano divino ali. Um plano que é maior que qualquer dificuldade aqui na Terra. E isso leva a gente para um outro nível de entendimento. Ok, se a pessoa está sendo preparada para um propósito, por que o processo tem que ser tão intenso? Olha, essa é uma das frases mais poéticas e fortes do material. A ideia aqui é que um sofrimento muito grande pode ser, na verdade, uma reação a um potencial gigantesco, um potencial que foi percebido por forças contrárias. É como se esse olhar divino deixasse uma marca, e essa marca, que aponta para um futuro grandioso, acaba virando um alvo. A oposição vem justamente por causa dela. E aí vem outro exemplo de peso, a história de Davi. O caçula, ignorado pela família, que não era alto nem forte como os irmãos. Foi mandado para cuidar justo das ovelhas com defeito, as malhadas. E no fim, quem foi o escolhido? Exatamente ele. O rejeitado, o que tinha marca. Para entender isso, é preciso mudar o ponto de vista. Se a dor é tão forte, como é possível aguentar sem nem saber o porquê direito? O ponto central aqui, segundo a fonte, é que a nossa visão das coisas é muito limitada. O que para nós parece abandono, silêncio, pode ser só uma parte de um plano maior que a gente simplesmente não consegue enxergar de onde estamos. A vida de Moisés é o exemplo perfeito disso. Olha só a jornada. 40 anos no palácio como príncipe, achando que era alguém. Depois, mais 40 anos no deserto como fugitivo, acreditando que não era ninguém. E foi só aí, aos 80 anos, que ele estava pronto para descobrir quem ele realmente era. E aqui está o pulo do gato. Todo aquele tempo no deserto, aqueles 40 anos de humilhação, serviram para esvaziá-lo. Esvaziar um orgulho, a autossuficiência, para que ele pudesse ser preenchido por algo muito maior. E isso tudo nos leva a uma conclusão que, olha, muda todo o significado da jornada de sofrimento. 80. Essa era a idade de Moisés. 80 anos. Numa fase da vida em que a maioria das pessoas já acha que tudo acabou, a história dele estava, na verdade, só começando. O ponto-chave é esse. As 8 décadas de dificuldades e provações não eram o fim do livro, eram o prefácio. Eram a preparação necessária para o capítulo principal da vida dele. O material usa uma analogia final que é fantástica. Pensa num carro. O para-brisa, que mostra para onde a gente vai, é enorme.
Já o retrovisor, que mostra de onde a gente veio, é pequeno. E tem um motivo para isso, né? O que está lá na frente é muito mais importante. E para fechar, a fonte deixa uma promessa, uma ideia de que tudo vai ser restaurado. A dor do passado não some, não. Ela é conectada diretamente a um futuro de propósito e mais, de honra em dobro. Então a gente termina com essa pergunta para reflexão. E se todo o sofrimento enfrentado for, na verdade, o começo da história, e não o fim dela? Uma mudança de perspectiva que pode transformar um ponto final em um ponto de partida.